26 de junho de 2017. Jadson marca, Cássio salva. Corinthians vence Grêmio fora de casa e dispara na liderança. Palmeiras vence terceira seguida e sobe na classificação. Diego Souza estaria na mira do Verdão para reforçar o ataque. São Paulo segue tropeçando e Ceni faz avaliação do trabalho à frente do time. Santos esbarra na retranca do adversário e é surpreendido pelo Sport em casa. Leão vence a primeira na Vila Belmiro na história. E ainda, Flamengo vence outra e sobe para terceiro. Os gols da rodada nas séries A e B. E o drama da Lusa fora da Série D e sem divisão nacional para a próxima temporada. Pois é, meu amigo, boa noite, ótima semana para você que curte o Gazeta Esportiva. Estaremos juntinhos aqui todos os dias e o nosso programa começa falando do Coringão, que segue a cada rodada que passa mais líder do que nunca no Brasileirão. Ontem a festa foi na Arena do Grêmio, que recebeu o público recorde do campeonato, com 54.022 torcedores que viram o meio-campista Jadson marcar o gol da vitória. O Cássio também levou a fiel ao delírio quando ele defendeu o pênalti no segundo tempo, pênalti do Luan. O resultado fez o Timão chegar aos 26 pontos e abrir 4 de vantagem do tricolor gaúcho, que mesmo com a derrota corintiana, com a derrota gaúcha, aí continua na segunda colocação. Veja como foi. No confronto entre o líder e vice-líder do campeonato, melhor para o Corinthians diante do Grêmio. Paulo Roberto serviu Jadson, que abriu o placar. O tricolor gaúcho perdeu a chance de empatar depois que Jeromel sofreu pênalti. Luan foi para a cobrança e Cássio defendeu. Final, Grêmio 0, Corinthians 1. Mais do que resultado, o que me deixa contente foi como a equipe se comportou dentro de campo. Tudo que a gente planejou, tirar as infiltrações por dentro, principalmente em cima da nossa linha de 4, que eles trabalham muito com o Luan flutuando e aparecendo dentro da área para finalizar. Como a gente se comportou muito bem, onde o Grêmio faz muito bem isso daí. Jogar aqui e ser pressionado faz parte. A equipe que vem jogar contra o Grêmio aqui achar que não vai ser pressionado, nem vem, porque isso acontece. Eles empurram, eles jogam a sua equipe para trás pela qualidade que tem também. Mas a gente se comportou muito bem. Eles trabalham muito no erro do adversário e procuram se aproveitar disso. E nós erramos e sofremos com o gol. Não é porque nós demoramos para reagir. O próprio Corinthians também não deu essa situação. Depois nós começamos a botar o time ainda mais para frente. É lógico que a gente deixou mais alguns espaços para o adversário. Criamos algumas oportunidades, mas o Cássio teve uma tarde feliz e tentamos. Infelizmente, hoje não foi o nosso dia. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Tanto o Carille quanto o Renato Gaúcho, antes do jogo, sempre diziam: não se trata de uma final de campeonato. Realmente não era. Mas o clima era de decisão. Não por acaso, quase 55 mil pessoas no estádio. Valia, sim, a liderança do campeonato, era um jogo para dar moral e o Corinthians saiu surpreendentemente bem. Eu digo surpreendentemente bem porque havia um leve favoritismo do Grêmio por jogar em casa, por ter o apoio da torcida, pelo aproveitamento na Arena Porto-Alegrense, onde o Corinthians jamais havia vencido, e o Corinthians com seu futebol, sabe, pragmático, no confronto entre o tático, líder e vice-líder do campeonato, organizado. Então, com esse futebol organizado, tático, pragmático, conseguiu mais uma vitória. O aproveitamento do Corinthians fora de casa na temporada é melhor do que em casa. Se bem que se você compara as duas campanhas, é praticamente um espelho. O Corinthians tem 12 vitórias fora e 11 em casa. 6 empates de cada lado e uma derrota apenas de cada lado. Portanto, é uma campanha, Flávio, e é uma postura de aspirante ao título. Claro, ainda tem muitas rodadas pela frente. Ainda faltam 28 rodadas, mas que é um começo de encher os olhos, Boa noite, Celso. Boa noite, Michela, mesmo do Gazeta Esportiva. Você falou que é uma campanha de postulante ao título. 86 pontos. É campanha de campeão. Não, é uma ignorância. A campanha do Grêmio é campanha de campeão.
O Grêmio tem 73% de aproveitamento, já teve time que foi campeão com menos de 70%. Estou falando no turno e retorno com 20 times. Então, com menos de 70% já teve time que foi campeão. O Grêmio tem 73%, ou seja, uma ótima campanha. Seria uma campanha, esse sim, de postulante bem grande ao título. O que o Corinthians tem é um absurdo, é fora de qualquer padrão. 86,7% é uma ignorância. O que eu quero dizer é o seguinte, não tem como manter isso aí, não tem jeito. Mas o Corinthians está levando, está abrindo, está levando vantagem, está se distanciando dos elencos mais fortes. E isso é fundamental, porque lá na frente ele vai oscilar, é impossível manter esse nível, né? Ele vai oscilar e na hora da oscilação ele vai ter que trabalhar com inteligência o momento desfavorável que vai pintar, ou por contusão, ou por cartão, ou por venda de jogador. Então tem que aproveitar que a fase é extraordinária. Trabalho muito bem feito, muito bem pensado. O Carille esteve aqui no Mesa Redonda, explicou como é que a coisa é feita. Ou seja, está num momento de grande brilho, quando alguma coisa sai errado, o Cássio faz uma defesa, e o goleiro Gro, que é muito bom, falha. Sabe aquele momento que tudo está dando certo? Mas nada dá certo por acaso. Você planta e colhe. Pro bem e pro mal. Então, sabe, é um momento de um brilho extraordinário do Corinthians. Então, o Paulo Roberto, que era aquele jogador questionado pela ontem, ele foi o nome do jogo. Impressionante. Além do Cássio, o Cássio foi o nome do jogo. Lances, né? Sim. Tudo está dando certo. É um momento de um brilho espetacular. Pra você ter uma ideia, eu fiz um levantamento hoje, na verdade, até recebi no Twitter, mas enfim. O Chelsea, com 10 rodadas no inglês, tinha 24 pontos. A Juventus, 22. Mônaco, 22. Juventus, o Real Madrid, 24. O Corinthians tem 26. É um absurdo, um negócio assim, fora de qualquer padrão. Ótimo, o Corinthians está curtindo, está se divertindo, mas não dá para dizer que é o título, não. Agora, se seguir... mas abrir agora essa vantagem vai ser maravilhoso. Desgraçadamente, garante uma vaga na Libertadores com alguma folga. É melhor do que a campanha de 2011, quando o time do Tite também abriu É melhor que tudo, viu? De 2015. Acho que é melhor que qualquer coisa. Bom, e o vidente Carlinhos falou que vai dar Corinthians, gente. Amanhã vocês vão ver aqui. Vocês viram hoje no Mulheres e amanhã vai ter aqui também. Ele é evidente, né? Mas as previsões, o que o Cássio fez ontem, inclusive, é típico de time campeão. Claro, gente, tem muito campeonato ainda. É o momento. O Palmeiras está subindo, o Flamengo está subindo, os elencos são melhores. São Paulo se mantendo. O Atlético Mineiro é que ainda não deu uma decolada, mas são elencos fortes. E o Corinthians vai ser mais sensível à perda de jogadores, porque o elenco é menor. De qualquer forma, hoje, nossa, é um momento extraordinário. O que o Corinthians está fazendo é fora de qualquer padrão, de qualquer prognóstico, dentro da normalidade. Tá certo. Bom, enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. O Corinthians é o maior favorito ao título do Campeonato Brasileiro? O vidente Carlinhos falou que sim, tá lá. Veja lá no site o vídeo dele com o Chico Lang. E eu quero saber, é o maior favorito? Hoje é. Sim. Eu gosto sempre de fazer a ressalva, né? A gosto de Deus pode fazer desabar muita coisa. Não gosto dessa piada. Um dia eu te conto por quê. Mas enfim, entendeu? Tem a janela, o campeonato está mal localizado no calendário, então a gente não sabe o que vai acontecer com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Corinthians, com o Santos. Mas hoje o Corinthians, para mim, desponta como o maior favorito. E aí, Flávio? O Padre Marcelo faz essa piada, não esquenta não, tá tudo bem. Então tá bom, se o padre faz, tudo bem. Então, tranquilo. Não, eu acho que o Corinthians é a quarta força. O Palmeiras acordou, hein, no Campeonato Brasileiro. Agora acordou. Liderado pelo meio-campista Guerra, o Verdão foi a Campinas, conquistou os 3 pontos muito importantes diante da Ponte Preta do Flávio Prado, por isso que ele tá com essa cara. Resultado que colocou o Alviverde entre os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Esqueceu? Olha o lançamento pro Guerra, hein? Saiu Aranha, o Guerra pra fazer, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol do Palmeiras! É de Guerra! Guerra faz o primeiro! Claudinho, já, pode bater. Preferiu o Luca. Tá buscando espaço. Golaço! Gol da Ponte! Luca bateu com categoria. Matou Fernando Praz. Roger Guedes vai tentar o fundo. Luca.
Fernando Bob, no meio, era pro Elton. Cortou o Gabriel. Eric. Gabriel, Eric. Olha o gol, 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 olha o gol. Gol do Palmeiras. Guerra, guerra, guerra. De novo, guerra na rede. Vencer aqui em Campinas é muito difícil. A Ponte estava aqui, acho que 100% também. Um time que tem força da arquibancada, sabe jogar. E se você não vier fazer um jogo competitivo acima de tudo aqui, você não sai com resultado bom. Eu acho que foi isso que nós fizemos. Tivemos uma competitividade, uma concentração durante o jogo todo. Um ou outro momento que a Ponte teve alguma chance também, porque é uma equipe que sabe jogar bem em casa. E eu creio que os gols que nós fizemos foram gols bonitos, em trocas de passes envolventes, principalmente o segundo. O Guerra já jogou mais de 25 partidas esse ano. A gente tem que tomar cuidado. Não pode perder jogador em jogos excessivos como tem. Então, eu acho que ele está suspenso do próximo jogo. Vai ficar fora, recuperando para quarta-feira. Palmeiras já dá uma guinada boa, né? Já aparece em quarto lugar. Sim, quando acabou o jogo, 3 vitórias seguidas. Depois teve aí o Flamengo passou. Mas o time do Palmeiras é bom, né? A gente sabe disso. E o Cuca, ele demora um pouquinho para ajeitar. O ano passado também foi assim, 4, 5 jogos sem ganhar. E o Palmeiras é pleiteante. É que o Corinthians está anormal, né? 10 pontos atrás, né? E a Ponte Preta justificou o hino ontem, né? Ponte Preta de Guerra. Ajeitou a vida do Guerra, né? Pelo amor de Deus. O curioso, Flávio, é que o Palmeiras ainda tem confronto direto com o Corinthians. Tem confronto direto com o Flamengo, tem confronto direto com o Grêmio. O Renato já falou que deve, inclusive, colocar sábado, time reserva, Palmeiras time também. Misto, também que tem confronto importante pela Libertadores e tal. Então, mas, enfim, é um time... Agora o Palmeiras está entrando dentro da normalidade dele, né? O Palmeiras está Palmeiras. Estava muito abaixo do que pode. Bom, de qualquer forma, não precisava... Lamento pela sua macaquinha. Eu também, muito. Mas não tem jeito. Poderia não ter perdido o jogo, mas foi um jogo para empate. Mas acontece. Já teve jogo para empate que a Ponte ganhou também. A torcida reclamou muito da arbitragem. Não foi grande coisa a arbitragem, mas não foi por isso que perdeu, não. Teve falha do Aranha. O time perdeu um gol impressionante com o Luca, que não foi o menino, o Arthur, que era aqui do Audax. Enfim, não era dia e tá tudo certo. O trabalho no Palmeiras é muito bom e... Em cima disso não tem do que reclamar, não. Tá? Bom, o São Paulo segue se complicando no Brasileirão. O empate com o Fluminense em 1-1 fez o tricolor cair para a 15ª posição com 11 pontos e terminar a rodada com apenas um pontinho na frente do Bahia, que é a primeira equipe na zona de rebaixamento. Depois de mais um tropeço, a pergunta que fica é a seguinte: será que o técnico Rogério Ceni vai suportar tanta pressão? Veja na reportagem do Alexandre Silvestre. Encontro de professores, o visitante super consagrado, o dono da casa ainda engatinhando na profissão. Quem que é o técnico do Fluminense? Abel Braga. E o treinador do São Paulo? Rogério Ceni. Vocês falaram com mais ânimo, Rogério Ceni, por quê? Porque ele é ruim. Animado está o jovem e desconhecido atacante Brenner. Aos 17 anos, ganha de Rogério Ceni uma nova oportunidade de participar. Eu sou muito grande, feliz por esse momento que estou vivendo e espero retribuir a torcida pelo carinho e a confiança da equipe e da comissão. Com a zona do rebaixamento fungando no cangote, é pressão para cima de todo mundo no São Paulo. Dos iniciantes, dos experientes. Um time grande como São Paulo, a gente não pode passar por uma situação dessa, a gente sabe muito bem. Mas hoje é uma grande oportunidade de a gente se distanciar um pouco. Então, o objetivo, claro, que é a vitória e a gente espera que a gente possa fazer um grande jogo. Pressão que respinga no técnico, mas que não tem força para derrubá-lo. Até quando? Se não fosse o Rogério Ceni, o treinador do São Paulo, com esses resultados, já teria caído? Eu mudaria a sua pergunta. Eu não falaria sobre o Rogério Ceni. Se fosse alguém com a mesma metodologia do Rogério, que estivesse trazendo as novidades que ele está querendo implantar e está implantando no São Paulo, não teria caído. Rogério Ceni, goleiro, é o mito.
Um verdadeiro monstro sagrado da gloriosa história do São Paulo Futebol Clube. E ao longo deste túnel do tempo de conquistas, ele deixa de ser capitão do time e se transforma em treinador da equipe. Tem futuro. E o presente? O que pensa o torcedor a respeito dele nessa nova função? Para ser sincero, eu esperava mais, né? Porque acho que o resultado não está sendo aquilo que a gente esperava. A história dele, o passado dele é muito importante para o clube e eu acredito muito que ele venha fazer muito sucesso no São Paulo ainda. Eu acho que tem que ter um pouquinho mais de paciência no trabalho dele e acreditar um pouquinho mais. Entendo que ele deveria começar pela divisão de base, porque todo trabalho tem que ser um período de adaptação. Por mais que ele tenha conhecimento, né, confiança, ele teria que ter um período anterior como técnico na base, passar por um estágio para depois ir para o profissional. As meninas da base São Paulina, categoria sub-15, aconselham o ídolo. O entrosamento com os atletas. Ele sendo jogador, ele tem bastante entrosamento, ele conversa e tal, só que eu acho que a tática dele devia melhorar. Ele, estudando da forma taticamente, melhoraria. Acho que é só isso. Ou seja, o relacionamento dele por ser um ex-jogador com os atletas atuais é bacana, mas precisa melhorar a questão tática? Sim. Vocês concordam? Eu acho que os jogadores ainda não estão entendendo um pouco o tipo de trabalho dele. Aí, mas com o tempo eles vão sim, né, juntar e ficar melhor, né? Nada melhor do que o tempo para mostrar quem tem razão. E o tempo, como diria Einstein, é relativo. No futebol, então, merece continuar, mesmo que perca e que os resultados não apareçam nas próximas semanas? Não, honestamente aí não mereceria. Aí teria que fazer aquele estágio anterior para depois voltar triunfalmente. Eu sou muito grato pela oportunidade de estar aqui. Eu tinha um sonho quando eu era jovem, jogar pelo São Paulo. E eu realizei esse sonho. E eu tinha um sonho de ser campeão pelo São Paulo como atleta. E eu fui muitas vezes campeão pelo São Paulo como atleta. E passei muitas dificuldades morando aqui embaixo das arquibancadas durante os 4 primeiros anos da minha vida. E dei muito valor a isso. Eu acho que me fez crescer bastante como homem, principalmente. Eu encerrei a minha carreira em 2015 e eu tinha um sonho, um dia de virar treinador de São Paulo. E eu consegui chegar a esse sonho. E quando eu me tornei treinador, eu fiz um contrato de 2 anos aqui como técnico. E eu, logicamente, sabia que iria encontrar algumas dificuldades, especialmente no meu primeiro ano. E para mim está sendo um grande desafio ultrapassar tudo isso. Mas eu vim aqui para fazer, na minha concepção, né, na minha cabeça, um primeiro ano com muita dificuldade e fazer essa equipe, primeiro, melhorar a sua condição financeira, de dívidas, e conseguir promover muitos garotos, que foi da onde eu saí, para vir para o futebol profissional. E eu tinha como objetivo, claro, tentar um título paulista, que não veio, que era uma possibilidade. E eu achava que nos pontos corridos, até essa época do ano, nós estaríamos disputando uma posição muito melhor do que essa que a gente se encontra. Mas eu tenho ainda muita confiança e esperança que nós vamos fazer desse São Paulo um São Paulo com melhores resultados, que nós vamos buscar uma posição na tabela que nos coloque a chance de um ano próximo muito melhor. E eu espero poder estar aqui, sim, no ano que vem. Primeiro, porque eu acredito muito nesses jogadores. Segundo, que eu sou um apaixonado por esse clube. Mas a paixão que eu tenho pelo meu trabalho e pelo clube que eu trabalho, eu acredito muito que nós vamos conseguir sair dessa situação difícil. Eu não desistirei de fazer o meu melhor aqui todos os dias. E o torcedor São Paulino sabe, eu sei que ele está chateado e xingando no portão, eu também estou me xingando por dentro. Eu também, a cada jogo que acaba, que eu não conquisto uma vitória, eu também sinto muito isso. Mas eu não vou desistir do meu trabalho. E a falta é perigosa para o São Paulo. Apenas um homem na barreira. Partiu Cueva no meio da área. Henrique. A bola passou. Tá viva. Jusilei. Gol do São Paulo. É de Jusilei. Autorizou Daronco. Cobrança rápida. O Wendel. Ele bate bem de longe. Gol! Do Fluminense, o dono do gol é o Wendel. Que paulada de perna direita. Dessa vez o Renan Ribeiro nada pôde fazer
Vacilou ali o time do São Paulo. Foi um jogo bem parelho, nós tivemos acho que os primeiros 20, 25 minutos muito bem dentro do campo de jogo. Depois parece que houve uma reviravolta no jogo, o Fluminense cresceu no final da metade do primeiro tempo em diante. E o segundo tempo nós dominamos a partida, mas não conseguimos fazer o gol, não conseguimos criar chances claras de gol. Nós não estamos aproveitando o momento, talvez o grande momento do jogo, onde a gente tem a superioridade, onde está para matar o jogo. A gente não está conseguindo fazer esse segundo gol, não está conseguindo encaixar a vantagem que abra e dê uma tranquilidade para a gente jogar. Então a gente está sempre no 1-0, sempre no 1-0, ou sempre buscando contra 1-0, 1-0, 1-0. E aí a gente acaba sofrendo um gol, o jogo fica mais parelho, fica mais igual, mas nós não estamos deixando de tentar, de lutar, de batalhar. O São Paulo despenca em queda livre na tabela. Não vence há 5 rodadas. Na condição de visitante, ainda não ganhou neste Campeonato Brasileiro. E os 2 próximos jogos, pela ordem, serão fora de casa. Flamengo e Santos. Preocupa, mas preocupa eles também. Preocupa eles também. Todos se preocupam, né? Eu acho que o Grêmio vinha jogando super bem. Acho que o Corinthians venceu 1-0 o Grêmio hoje, né? Então, assim, todo mundo se preocupa nesse campeonato. Não há um jogo que você diga, um favorito absoluto para esse jogo é tal time. Ou, se for, vai ter que mostrar dentro da prática, dentro do campo. O que mostra para mim esse ano é que é um campeonato muito equilibrado. Rogério, é um discurso otimista, mas a realidade ela é um pouco mais complicada. Da situação que está o São Paulo, jogando o que está jogando, com a pressão que recai, pegar o Flamengo fora e pegar o Santos fora, preocupa e muito. Se o Rogério Ceni, claro, é o líder, está menos preocupado, está mais otimista, para o torcedor e para a pessoa mais apaixonada pelo São Paulo, realmente é uma temeridade. O São Paulo está 1 ponto acima da zona do rebaixamento. Então, são jogos realmente preocupantes. Agora, sobre essa história do Rogério, o Rogério, ele conta com um certo respaldo, com uma certa tolerância por causa da história dele no São Paulo. Só que o que acontece com ele deveria acontecer com todos os treinadores. Uma vez contratado, por conta de uma filosofia, apostando numa filosofia de trabalho, você tem que deixar de trabalhar pelo menos 1 ano. Então, não é porque é o Rogério Ceni, deveria ser com todos assim. Infelizmente não é. Então, se o Rogério Ceni tem essa blindagem, que ele possa realmente aproveitar para tentar fazer com que dê resultados aquilo que ele espera no São Paulo. Realmente a gente vê um São Paulo que tenta, contra o Atlético Paranaense até criou algumas oportunidades, mas é uma equipe, Flávio, muito irregular. E quando você pensa em time irregular, você pensa em time não confiável. É capaz de fazer uma partida maravilhosa, quando menos se espera, como fez com o Cruzeiro lá em Belo Horizonte, foi uma partida marcante, ou contra o Santos na Vila, no Campeonato Paulista, mas é muito raro isso acontecer. Na maioria das vezes você vê o São Paulo escorregando. Há um fator confiança, né? Quando você ganha, você puxa aquela história que a gente falou do Corinthians, tudo está dando certo. Compensação, quando você começa a ter resultados, e o que o Rogério falou é bem verdade mesmo. O São Paulo está jogando igual aos outros, às vezes até melhor, e perde. Com o Atlético Mineiro foi assim, com o Atlético Paranaense foi assim. Ontem foi um jogo mais para empate mesmo. Ontem realmente o São Paulo não jogou um futebol maravilhoso e tal. O empate ficou bem colocado. Mas você perde confiança. O São Paulo ele tem criado muitas oportunidades, mas tem chutado mal, finalizado mal. Lucas Prato, que é um baita no jogador, não faz gol faz tempo. O Cueva parou de jogar. Mas esses caras, em algum momento, eles vão ter que voltar. Então, é complicado. E o Rogério relembrou um pouco da história dele, da passagem dele pelo São Paulo, que é uma verdade. Ninguém trabalha com mais paixão pelo clube do que o Rogério. E eu espero realmente que ele tenha tempo de acertar o time. Agora, também tem essa história a zona do rebaixamento se aproximando, e ela é muito complicada quando é para time grandão. Exatamente isso. Quando é um time, por exemplo, eu sempre falo, né, a Ponte tem que chegar em 46 pontos, ela está brigando para não cair. Se ela ficar lá embaixo, vai assustar, mas está dentro do prognóstico. É o que eles esperam. O Atlético Goianiense, o Vitória, o Chapecoense, o Avaí. Esporte. Está dentro, né? Você vai brigar para não cair e tal, o seu objetivo principal é esse. No caso do São Paulo, um Corinthians, um Atlético, um Santos, um Palmeiras,
Aí você fala, caramba, fica mais complicado, fica mais pesado, né, para você sair de lá de baixo. Então São Paulo precisa tomar esse cuidado. Eu gosto das coisas que estão sendo feitas, eu não vejo São Paulo jogando tão mal assim. E o Rogério tem esse respaldo de Rogério Ceni que é correto, porque ninguém é o que o Rogério Ceni é no São Paulo hoje, não tem ninguém, nem que se aproxime do Rogério Ceni lá. E, além disso, um belíssimo contrato com uma belíssima multa por 2 anos, o que está perfeito. Ok, ele ama o clube, tem que amar mesmo, o clube deu muito a ele deu muito ao clube. Amigos, negócios à parte. Porque você não pode confiar nas pessoas que estão do lado de lá, que não tem o mesmo amor que ele tem pelo clube, que não pensam tanto pelo clube, trabalham politicamente. Ele, sabendo que foi usado politicamente, ok, eu vou ser usado, faz parte para entrar, é um pedágio para entrar. Só que para sair também vai ter que pagar um pedágio enorme. E aí vai ter que se pensar 2 vezes. Além de ser o enorme Rogério Ceni, ainda é uma bala muito grande para tirar o tamanho do mito Rogério Ceni. Exato, é mito e ainda muito dinheiro. Então, eu acho que... Mas então vocês acham que ele deve ser mantido até o final do ano para que ele conclua o trabalho dele? Eu acho que sim. Até porque... Não só ele, aquilo que o senhor falou, agora, todo mundo. Não, tudo bem, mas é assim, e se, tipo, tá lá no rebaixamento e não sai do rebaixamento? Mas aí quando você contrata alguém, eu parto por isso que você contratou por causa de uma filosofia. Mas se você pegar a maioria dos times a maioria dos times que caiu para a segunda divisão, pega o histórico no Campeonato Brasileiro. São equipes que trocaram treinadores 3, 4 vezes, 5 vezes. Pega o Internacional no ano passado. Teve lá o Argel, teve o Falcão, teve Celso Rotti. Celso Rotti, quatro treinadores. Gente, porque aí não resolve. Não dá, tá dando Quem que você vai trazer, por exemplo, no lugar do Rogério Ceni? Me fala um nome disponível no mercado que você pensa e fala assim, nossa, é capaz de assumir o São Paulo e dar conta do recado. Mudar a história. João Batista. Não tem. Não, tem os treinadores que estão disponíveis aí, mas... Mas me fala um bom, que você fala assim... O Fernando Diniz, mas aí é o mesmo estilo do Rogério Ceni. É uma aposta tem também. Tem o Dorival Júnior, que Dorival, seria o nome, verdade. mas o Dorival não é o caso. Também, Você vai ter que começar um novo trabalho. E assim, a gente tem uma linha que todos nós queremos ver um trabalho sendo concluído, né? Agora, o Celso falou em filosofia. A filosofia que levou o Rogério Ceni a ser contratado preciso ganhar a eleição. Então, essa já foi... Não, é que aí eu tô querendo levar a sério o que disse o diretor do São Paulo, Bruno Silvestre. Não, qualquer outro treinador que passe o trabalho. Do São Paulo? Aquele é o diretor do São Paulo? Bom, gente, vai acabar o tempo. O Santos encerrou a sequência de 5 jogos sem derrotas ao perder do Sport por 1-0. O resultado entrou para a história da equipe pernambucana. Olha, pela primeira vez conseguiu vencer o Peixe dentro da Vila Belmiro. Até então haviam acontecido 17 jogos com 12 vitórias do Santos e 5 empates. Mais um retorno de Vanderlei Luxemburgo à Vila Belmiro, agora com o Sport Recife. Contra um Santos desfalcado, mas que estava embalado no torneio. Aos 17 minutos, Kaique ficou na cara do gol, mas chutou para fora. A resposta do Sport foi aos 20 minutos. Lênis teve a chance de abrir o placar, mas Vanderlei fez grande defesa. Kaique ainda chutou rente à trave no finalzinho da primeira etapa. No segundo tempo, aos 23, Jean Mota perdeu um gol incrível após confusão na área. O castigo foi o gol do Sport. Após jogada de Diego Souza, a zaga do Santos bobeou e Osvaldo aproveitou. Sport 1-0. Com a torcida pressionando, o Santos tentou até o fim, mas ficou nisso. Vitória do Sport, com protestos da torcida, em especial a Lucas Lima, que pode estar de partida para o Barcelona. Eu conversei com o Lucas e ele está bem consciente, normal. Ele não teve uma sequência tão boa depois que ele se machucou. Sofre ainda um pouco, não está no melhor da sua forma física, mas ele está bem centrado, quer jogar no Santos, falou para mim que está tudo ok. E eu não conheço nada, não tenho uma referência oficial da diretoria de que ele vai ser negociado, que foi negociado, que será. Então, ninguém comenta nada. É importante que se esclareça o que dê uma parte final nessa situação, para aí acaba com essas insinuações e
uma fobia, o cara fica com raiva do jogador, achando que ele está querendo sair. E isso faz parte da nossa vida, né? A chegada de jogadores, a saída. O que eu vi ali de fora foi o Santos criando pelo menos quatro grandes oportunidades para marcar. E não conseguimos com sucesso, não finalizamos com sucesso. Então, tecnicamente e defensivamente foi tudo bem. O gol do Sport, tá merecido, vitória merecida. Eles jogaram bem também. Defensivamente eles foram muito bem, mas se você considerar as oportunidades, quem esteve muito mais próximo da vitória foi o Santos. Mas nós não fomos efetivos, não fizemos o gol. Então não dá para lamentar. O Santos andou um tempo jogando no contra-ataque, né? No espaço entre o Dorival e o Levi. E agora está voltando à tradição. Eles falam, e é verdade, tem algumas coisas que são franceses, mas no caso do Santos não. O Santos tem DNA ofensivo. Sim. Perdeu muitos gols e tal, mas está voltando à sua linha normal. Acabou perdendo, de vez em quando você perde, não tem jeito. Mas acho que vai voltar à sua linha de normalidade e os gols começarem a sair mais, né? E com relação ao Lucas Lima, eu acho que o torcedor tem toda a razão. O Lucas Lima, ele está errado. Ele apenas tem uma proposta para jogar no Barcelona. Vou falar uma coisa para você. Como diria o nosso querido Chico Lang e seu Zé Mané. Qualquer jogador do Brasil, se eu falar do Brasil, mas pode ser mundo. Sim. Da Série A, B, C, D, Copa Paulista, qualquer um. Qualquer um. Você coloca no saco todos os nomes, sorteia e fala assim, o Barcelona quer que você vai jogar lá. O cara vai de joelhos. O cara, eu vou a pé para a Espanha. Cara, esse é o sonho de qualquer profissional. Ele apenas jogar no Barcelona. Só isso, né? Que foi oferecido ao Lucas Lima a partir de janeiro do ano que vem. Ou seja, como o contrato dele termina agora dia 30, ele deve assinar um pré-contrato e jogar lá. E o cara acha ruim que ele aceitou. Ou seja, você que está achando ruim é aquele cara que... Bom, primeiro que o torcedor foi avisado, ou seja, normalmente não trabalha. Mas os que trabalham é o cara que não quer ser promovido de jeito nenhum. Ele não quer jogar, ninguém quer jogar no Barcelona. É só o Lucas Lima. Realmente, Lucas Lima, de onde você tirou isso de jogar no Barcelona, cara? Que bobagem. Eu acho. É uma imagina, jogar no Barcelona e tal. Pô, vai te catar, vai dar a impressão que ele está querendo sair do Santos para jogar no meu time da aclimação. Pô, qualquer um quer jogar no Barcelona, qualquer um. E outra coisa, ele não está fazendo nada de errado, está cumprindo com o contrato dele, que ele foi pago para jogar, em contrapartida ele retribuiu ao Santos, que o Santos chegou a vice-campeonato brasileiro, chegou a ganhar campeonato paulista com o Lucas Lima fazendo belíssimas partidas. Então ele contribuiu com o partido dele. Argumento que é muito grande, né? Claro. O cara vai jogar no Barcelona, não tem o que falar, não dá pra discutir. E aí, só pra gente falar, tá falando de técnico, por exemplo, foi embora o Dorival. Aí ganhou 2 com o Elano, já ganhou mais umas 2 com o Levi. O problema o problema é perdeu pro Sport. Aí se fosse o Dorival... Luxemburgo, que está fazendo um bom trabalho no Sport. 8 jogos, só 2 vitórias até agora. Contra times importantes. Ganhou agora do... Ele não perdeu de time que ele trabalhou. Ele ganhou do Flamengo, ganhou do Santos, empatou com o Atlético Mineiro. Ele está se vingando. Então, mas por enquanto. Mas também está começando agora o trabalho, verdade seja dita. Então, viu, Michele, é um absurdo. Se o teu filho, você tem 2 meninos, se eles quiserem jogar no Barcelona, não deixa. Tá? Não. Porque não deve jogar no Barcelona. Isso aí. Nossa Senhora. Que sonho, né? Que sonho. Antigamente isso era para ser médico. Até a menina se ela jogar um bolão... Vai pro Barcelona. Mais 5 jogos movimentaram a 10ª rodada do Brasileirão, que vai ser encerrada logo mais às 8 horas com Botafogo e Avaí no Engenhão. Veja os gols. Em São Januário, Nenê de falta fez o gol da vitória do Vasco sobre o Atlético Goianiense, 1-0. Na Arena da Baixada, Fred abriu o placar para o Vitória diante do Atlético Paranaense. De cabeça, o zagueiro Wanderson deixou tudo igual no fim do primeiro tempo. Já no segundo, Nicão virou o placar antes dos 10 minutos. Ederson deixou a vida do Vitória ainda mais complicada, marcando o 3º do Furacão. Matheus Rossetto fez mais um e definiu o resultado em Curitiba, 4-1 Atlético. No Mineirão, o Cruzeiro voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Contra o Coxa, Thiago Neves fez 1-0. Na etapa complementar, Rafael Sobis garantiu os 3 pontos à Raposa, 2-0 e só. Na Fonte Nova, o Flamengo passou pelo Bahia e subiu para a 3ª posição na tabela. Berrio fez o gol da vitória por 1-0.
Mesmo placar de Atlético Mineiro e Chapecoense em Santa Catarina. Marlone decidiu a partida logo aos 11 do primeiro tempo. 1-0 Galo e fim de papo. A rede balançou também pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que tem o Guarani na liderança com 19 pontos ao lado do Juventude. Vila Nova com 18 e Internacional 19 completam o G4. Veja os gols. O Paysandu visitou o CRB e foi logo saindo na frente com o Marcão. No início da etapa final, Edson Ratinho deixou tudo igual em Maceió. E a virada veio com Flávio Boaventura aos 16 minutos. 2-1 CRB. Em Varginha, o Boa Esporte viu o ABC de Natal fazer 1-0 com Caio Mancha de pênalti. O empate saiu ainda no primeiro tempo com Reis de cabeça. Na segunda etapa, Jones garantiu a vitória do Boa Esporte pelo placar de 2-1. Fora de casa, o América Mineiro não tomou conhecimento do Luverdense. Renan Oliveira, Luan e Neto Moura construíram o resultado. Os 3-0 deixaram o América na 5ª posição, 1 ponto atrás do Inter, primeira equipe no G4. O Criciúma contou com uma noite inspirada de Lucão para vencer o Paraná em Santa Catarina. O segundo dele, inclusive, foi um golaço. Nos acréscimos da partida, Robson descontou de pênalti e ficou assim, 2-1 Criciúma. Santa Cruz e Figueirense se enfrentaram na Arena Pernambuco e o empate prevaleceu. Enan e Augusto fizeram 1 para cada lado e definiram o placar, 1-1 e só. O Juventude teve a vitória diante do Londrina nas mãos, mas deixou escapar nos últimos 15 minutinhos de jogo. Wallace e Ramon abriram 2-0, placar que permaneceu até os 30 do segundo tempo. A partir daí só deu Londrina. Fabinho e Jonatas marcaram para o Tubarão e definiram o empate no Estádio do Café. 2-2 e nada mais. O Ceará passou pelo Oeste sem muitas dificuldades. Todos os gols da vitória foram marcados no primeiro tempo. Valdo, Pedro Quem e Rafael Carioca garantiram os 3-0 e a 6ª colocação ao time cearense. No clássico goiano, melhor para o Vila Nova contra o Goiás. Alain Mineiro foi o cara da partida, fazendo os 2 gols da vitória. O Vila é o terceiro na tabela, 1 ponto atrás do líder, Guarani. O Bugre, inclusive, assumiu a primeira colocação após vencer o Náutico em um jogo só de pênaltis. Fumagalli fez 2 a favor do Guarani e Giovani marcou para o Timbu. 2-1 placar final. E o Internacional se reencontrou com a vitória ao vencer o Brasil de Pelotas por 1-0. Fabinho garantiu os 3 pontos ao Colorado. Hoje é o último dia para a gente pedalar junto no dia 9 de julho. Manda bala! Vamos lá, vai ser legal. Até o Celso vai, de rodinha? Vai ser legal, vai ser legal. Ele quer de skate, mas não dá, é de bicicleta, Celso. A Portuguesa de Desportos chegou ao fundo do poço na quase centenária história do clube. Ontem, a Lusa não poderia perder da Desportiva Ferroviária do Espírito Santo para continuar viva na Série D. Mas jogando fora de casa, a tradicional equipe paulistana foi derrotada, eliminada da 4ª divisão e está sem torneio nacional para disputar na próxima temporada. Pela Série D do Campeonato Brasileiro, Desportiva Ferroviária do Espírito Santo e Portuguesa entraram em campo neste domingo, precisando da vitória na última rodada da primeira fase para seguirem na competição. Jogando em casa, o time capixaba se deu melhor e venceu a partida por 1-0 com o gol de Edinho, logo aos 3 minutos de partida. Ao final do jogo, muita comemoração de jogadores e torcedores da Desportiva, mas a alegria durou pouco. O Vila Nova arrancou um empate contra o Bangu na outra partida do grupo e ficou com a vaga na segunda fase do torneio. Já a Portuguesa precisará vencer a Copa Paulista no segundo semestre para ter o direito de disputar novamente a Série D em 2018. O que fizeram com a Portuguesa, Flávio? E ninguém pagou nada. Está colhendo o que plantou. O erro manda a conta. Não foi erro. Se fosse erro, ainda vai lá. Foi erro, eu respeito. O erro que eles fizeram mandou a conta. O problema é a má fé. Então, mas é isso que eu tô falando.
Copa das Confederações. O final de semana definiu os classificados e os confrontos das semifinais do torneio, que serve de teste para a estrutura da próxima Copa do Mundo. Alemanha, Chile, Portugal e México avançaram. Na Arena Kazan lotada, a Rússia abriu o placar diante do México com esse gol de Samedov. Pouco depois, Araújo empatou para a seleção mexicana. No segundo tempo, o goleiro russo Akinfev falhou depois de um chutão de Herrera e Lozano completou para o gol. O México chegou a comemorar o terceiro com Héctor Moreno, mas entrou em cena o árbitro de vídeo, que marcou posição irregular. Final, Rússia eliminada 1, México classificado 2. Na outra partida do Grupo A, o estádio de São Petersburgo ficou lotado para ver a seleção de Portugal e Cristiano Ronaldo golear a Nova Zelândia por 4-0. CR7 abriu o caminho da vitória cobrando pênalti e Bernardo Silva ampliou ainda no primeiro tempo. Na etapa final, André Silva e depois Nani também marcaram. A Nova Zelândia está eliminada, enquanto que Portugal encara o Chile em uma das semifinais. A Alemanha garantiu a outra vaga às semis ao vencer Camarões no estádio de Sochi. Gols só no segundo tempo. O primeiro deles, esse golaço de Demirbay. Com 1-0 no placar, entrou em cena o árbitro de vídeo para corrigir uma lambança. Mabuká fez falta em Henrican, mas o juiz deu cartão e depois expulsou outro jogador, Ciani. Depois de muita reclamação, o olhar digital confirmou o erro e Mabuká foi expulso no lugar do companheiro. A Alemanha ampliou o placar com Werner e a seleção africana conseguiu marcar o gol de honra com Aboubakar. Werner fez mais um e deu números finais à partida, 3-1. Quem também se garantiu nas semifinais foi o Chile. Os campeões da América sofreram para empatar com a Austrália em Moscou. Troisi foi quem abriu o placar para a seleção da terra do canguru, enquanto Martim Rodrigues arrancou o empate. Final, 1-1. Depois de vencer as 3 últimas partidas e se recuperar no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem que esquecer um pouquinho o Nacional, porque quarta começa a decidir uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Veja com o Gavini. A diretoria do esporte promete fazer jogo duro, mas o Palmeiras está decidido a tirar Diego Souza da equipe pernambucana para reforçar o Verdão. Uma proposta oficial deve ser enviada nas próximas horas. Escalado para a entrevista coletiva desta segunda-feira, o atacante Eric falou sobre o assunto. Se for vir, vai ser muito bem-vindo, né? A gente vai acolher de braços abertos, mas eu não estou sabendo de nada sobre isso. Mas é verdade isso que você falou. O Palmeiras contrata vários jogadores, então... E poucos chegam aqui, né? Porque a gente está com um grupo aqui muito bom, o grupo está fechado também, mas se chegar vai ajudar a gente da melhor forma. Eric foi ao lado do volante Gabriel Furtado, de apenas 17 anos, a surpresa do técnico Cuca na partida de domingo contra a Ponte Preta. O jogador teve participação decisiva ao dar o passe para o segundo gol marcado por Guerra na vitória de 2-1 sobre a Macaca. No dia a dia a gente vai trabalhando, né, e você vai sempre conhecendo melhor seu companheiro, né. O Guerra tem muita facilidade, né, de dar um passe de primeira, é um cara muito inteligente. E no momento ali que o Gabriel tocou, eu já vi que ele estava vindo de frente e eu procurei usar esse recurso e acabou dando certo e ele fez um belíssimo gol. O Palmeiras volta a jogar na quarta-feira contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, embalado por 3 vitórias consecutivas que fizeram o time a subir para a 4ª colocação na tabela do Brasileirão. Só que 10 pontos ainda atrás do líder Corinthians. A gente está chegando aos poucos, né? O campeonato tem muita coisa ainda para acontecer. É um campeonato bastante difícil, mas a gente está devagarzinho aí e a gente vai conquistando nosso espaço. Então, em relação agora, o momento é pensar na Copa do Brasil, né? Mas quando chegar no Brasileiro, eu tenho certeza que a gente tem elenco para brigar por todas as competições. O Souza estaria voltando, Flávio? Já pensou? É um tremendo reforço. Nossa, ele está jogando muita bola. Muito do sucesso do esporte se deve a ele. Mas o esporte falou que vai enfiar a faca no Palmeiras, que vai pedir
Dinheiro fortuna. não é problema. Não é problema. Se a Cristina quiser. Entendeu? Né? Ai, que delícia. Como é bom, né, a gente ter dinheiro assim, falar assim, vocês querem o Diego Souza? Venha, Diego Souza. Venha, Cristiano Ronaldo. Ganhei essa semana na quina. Você ganhou? 2 pontos, R$1,88. Você ganhou? Eu não jogo. R$1,88. Nossa, então você tá R$1,88. Melhor do que nada, né, João? Melhor que o João Batista, por Como exemplo. melhor que nada? Já passou minha vez. Esse é o que eu tinha a cota da vida inteira. Nunca mais, né? Putz, que péssimo, Flávio. Voltamos a falar do Coringão, que vai dar um tempo no Brasileirão e concentrar as forças na Copa Sul-Americana, porque na próxima quarta a equipe faz o primeiro jogo do mata-mata contra o Patriotas na Colômbia. O repórter Osmar Garrafa foi conferir o embarque do Corinthians. Líder isolado do Brasileiro, único invicto da competição e ainda ostentando uma invencibilidade de 23 jogos. Esse é o Corinthians do técnico Fábio Carille. E a receita do sucesso parece ser simples. A gente conseguiu ganhar o Campeonato Paulista jogando, evoluindo, né? A equipe, num certo momento, errava bastante. Agora a gente evoluiu nessa parte, a equipe erra menos passes do que antes. E quando chega a gol, consegue finalizar com eficácia, né? E isso está fazendo com que a gente, tendo uma defesa sólida, consiga os nossos resultados. Estamos bem focados, estamos bem conscientes no que temos que fazer. Né? Isso mostra a força do nosso elenco, de tudo que temos feito durante o ano. Mas vamos manter os pezinhos no chão para que a gente venha conseguir manter isso aí por um bom tempo. A vitória de ontem contra o Grêmio, que valeu a liderança do campeonato e uma distância de 4 pontos para o segundo colocado, ainda está sendo comentada pelos jogadores do Timão. Afinal, a pressão para sair de Porto Alegre com essa vitória não foi pequena. É impossível você jogar lá em Porto Alegre contra o Grêmio e não ser pressionado. Eu acho que é normal. E eu acho que o Corinthians se portou super bem e foi inteligente. Eu acho que vem fazendo um grande campeonato brasileiro, mas não ganhamos nada, não conquistamos nada assim. Eu acho que temos que continuar nessa mesma humildade, pensando jogo a jogo, passo a passo, para quem sabe lá na frente a gente conquistar alguma coisa. O Corinthians não vai contar com força máxima na partida da próxima quarta-feira contra o Patriotas pela sequência da Copa Sul-Americana. Guilherme Arana, por exemplo, embarcou com a delegação, mas já tem a confirmação do técnico Fábio Carille, que será apenas opção no banco de reservas. Com isso, Moisés está confirmado e escalado. Outras alterações no time titular ficam por conta das ausências de Jadson, Maicon e do atacante Jô. Os 3 jogadores não embarcaram com a delegação. Eles serão poupados para a partida de domingo contra o Botafogo. Apesar dessas alterações, por aqui ninguém admite que o Campeonato Brasileiro venha a ser a prioridade do Timão. Estamos fortes nas 2 competições, o grupo é forte também, então vamos para cima e tentar a vitória lá. Reforço de peso no nosso time para disputar a Copa CESP, hein? Só falo uma coisa. Bom, fim da enquete do site gazetesportiva.com. O Corinthians é favorito ao título brasileiro? Sim, 60 e tantos % dos votos. 61% dos votos. Aí eu até reassumo a condição de técnico. Aí não precisa nem de você como técnico. Tchau, gente. Um beijo, tchau. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Até já.